queiram sentar-se, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Meus irmãos, eu queria que você parasse um pouco nessa noite para ouvir algo que Deus trouxe você aqui para ser ministrado. Existem coisas que, quando são somadas na nossa vida, criam um futuro. Por exemplo, a vontade de Deus, ela é a principal coisa que existe na nossa vida. Acredite, quem cria o nosso futuro é a vontade de Deus. Então, se você está alinhado à vontade de Deus, você está crescendo, você está indo para o propósito de Deus na sua vida. Mas se você não está alinhado ao propósito de Deus, você está bloqueando todo o projeto que Deus tem para o seu viver. Nós temos vivido dias muito sérios e eu tenho sentido uma necessidade muito grande da pregação do Evangelho. E isso tem me incomodado de uma forma muito grande, que o que arde no meu peito é que todos os crentes se tornem um porta-voz da palavra do Senhor. Que cada irmão, cada irmã se torne um profeta do Deus Altíssimo. Eu tive um senso de urgência na evangelização muito forte, quando eu estive no hospital por um tempo. E ontem eu voltei ao hospital. Eu fui visitar um pastor da Getsemane, que está na UTI, um homem forte, um homem dinâmico, bem-sucedido na vida, mas estava ali. Naquele momento, não adiantava nada do que ele queria, ou que deixava de querer. Ele estava numa situação tão delicada. E eu fiquei pensando, é hora de clamar ao Senhor. Mas aquele irmão, ele tem o nome dele escrito no livro da vida. Ele é um servo do Deus Altíssimo. Ele viveu uma vida no altar do Senhor, Deus o alcançou. E quem está no hospital? Eu estava na UTI, tem vários boxes dentro da UTI. E eu fiquei olhando todos aqueles boxes cheios. E eu fiquei pensando, quem dessas pessoas não tem a esperança de conhecer a Deus? A primeira coisa que eu percebi é que quando você está nessa situação, e são várias na nossa vida, não importa quantos anos você tem, não importa o tanto de dinheiro que você tem, não importa o diploma que está pendurado na parede da sua casa, não importa a roupa que você usa, se ela é de marca ou comprada no brechó,
Eu me lembro de uma vez que trouxeram uma roupa dos Estados Unidos para minha filha, e uma pessoa falou que roupa bonita, ela comprada na boutique do brechó. Brechó é um lugar que compra roupas usadas. E ela estava toda se achando importante. Quando nós estamos nessa situação, não importa se você na sua agenda tem o telefone do governador, do presidente, nada disso importa. Somente o tamanho da sua fé. Somente nesse momento, a única coisa que determina é em quem você confia, é ao lado de quem você está. E como nós vamos lidar com isso neste momento? Sempre tem caído sobre mim uma responsabilidade muito grande. O Evangelho, ele é completo, até para a morte ele traz esperança. O apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança se resume somente nesse mundo, nós somos o mais miserável dos homens. E eu comecei a perceber que para que a gente viva o nosso futuro, para que nós possamos viver o nosso destino, destino não é algo místico, destino é o que Deus determinou para que eu e você possamos viver nos próximos anos, e para que nós possamos estar diante da glória do Senhor. Meus irmãos, existem coisas que cada um de nós precisamos somar. E uma soma nós pensamos logo em matemática. E naquele momento eu comecei a fazer um checklist da minha vida, de tudo aquilo que eu estava fazendo, de tudo aquilo que eu deixei de fazer. Eu comecei a pensar na minha vida, fazer um retrospecto de tudo aquilo que eu vivi. E eu comecei a notar alguns sonhos que não foram realizados. Comecei a notar um monte de coisa. E eu fiquei pensando, quando eu vi tanta coisa naquele papel, eu fiquei pensando, se eu pudesse voltar na minha vida 30 anos atrás, o que eu faria diferente? Sendo que daqui a 30 anos, tudo isso vai acontecer, e que eu sei das coisas que estão acontecendo, o que eu mudaria na minha vida? E eu fiquei surpreso com algumas coisas que Deus colocou no meu coração. A primeira coisa que eu mudaria, se eu pudesse voltar 30 anos, 20 anos atrás, a primeira coisa que eu mudaria, eu mediria melhor as minhas palavras. Palavras são como pedras lançadas numa vidraça. Você pode até pedir perdão, porque quebrou a vidraça, mas a vidraça está quebrada. Não tem como recolar a vidraça. Palavras, quando saem da nossa boca, elas são lançadas e ela tem o poder de levantar uma pessoa ou de arrebentar alguém. Palavras são lançadas e eu fico pensando, quantas palavras nós temos jogado fora por causa da nossa imaturidade, por causa da nossa falta de sabedoria, porque as nossas emoções estão desorganizadas, porque o pecado entrou na nossa vida. E o que eu ia fazer com tudo isso? Meus irmãos, o mundo espiritual, e eu queria que você guardasse muito o que eu vou dizer aqui agora. O mundo espiritual, ele não se move
pelo que nós queremos. Ele se move por aquilo que nós falamos. A nossa palavra tem um poder muito grande. O mundo espiritual, ele é ativado por palavras. E é por isso que existe tanto poder na oração. Quando a igreja se reúne para clamar a Deus, quando a igreja se reúne para jejuar, para orar, para pedir ao Senhor por alguém, para pedir por um milagre, o mundo espiritual, ele é ativado através de palavras. Meu querido, se fosse o que a gente quisesse, todos nós aqui estaríamos bem. Ninguém aqui iria estar mal. Se o mundo espiritual se movesse pela nossa vontade, cada um de nós aqui estaríamos viajando, realizando os nossos sonhos. A verdade é, não encontramos as palavras durante o trajeto da nossa vida que liberam o futuro que Deus escreveu para nós. Meu querido, eu fico pensando quantos problemas nós temos enfrentado por causa de palavras que nós falamos, palavras que machucam, palavras que trazem tanto desgosto, palavras que mudam história de pessoas. O problema é que quando nós tememos a Deus, nós freamos tudo aquilo que nós falamos. Mas nós estamos lidando com um mundo de angústia. Nós estamos lidando com um mundo cheio de problemas. Jesus, quando foi, antes de ir à cruz, ele estava no monte e ele começou a sentir a agonia da morte. Naquele momento ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feito a tua vontade e não a minha. Nós temos insistido com Deus para que Deus faça a nossa vontade. Jesus, ele disse: seja feito a tua vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus, ela é boa e ela vai durar para sempre. Se eu pudesse voltar 30 anos atrás, eu mediria muito as minhas palavras. Quantas palavras eu joguei fora. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu me arrependo de cada uma delas. Principalmente quando nós somos jovens e nós achamos que somos donos da verdade. Achamos que sabemos tudo e nós estamos vivendo numa geração de adolescentes e jovens que quando os pais vão falar, eles não aceitam porque acham que sabe tudo. E aí proferem palavras duras aos pais e criam um ambiente inadequado dentro de casa. Meu querido, quando nós assim fazemos, afeta o nosso destino. E às vezes porque já estamos em pecado. Porque qual é o maior pecado que o homem pode ter no coração do que o orgulho? Muitas pessoas não mudam as suas palavras, porque não querem dar o braço a torcer que errou. Nós somos tão cheios de coisas dentro de nós, que nós não queremos dizer, eu errei. Querido, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos consertar. Famílias que não se falam, famílias que não se encontram. Está chegando o final do ano. As famílias vão se reunir. Quantas vezes esse momento de reunião é um momento que deveria ser um momento de alegria, mas por causa de uma passas no arroz,
o pau quebra. Eu gosto tanto, mas tem gente que não gosta. Quantos problemas foram criados, estão sendo criados? Meus irmãos, o ideal seria que nós não chegássemos a esse dilema. A Bíblia diz em Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Querido, quando você pede a Deus inteligência, Deus te orienta em cada palavra que sai da sua boca, cada resposta que vem do coração de Deus. Você pode dizer, pastor, Deus não abençoou o meu plano, mas você já apresentou o seu plano a Deus? Quando a Bíblia diz o coração do homem faz seus planos, Deus está autorizando você fazer seus planos, mas Deus está dizendo, no caminho, eu vou dizendo sim e vou dizendo não. Se você ficar sentado esperando as coisas acontecerem automaticamente, você não vai fazer nada, mas cada um de nós precisamos buscar qual é o destino que Deus escolheu para nós. Eu tinha feito na minha época, outro dia, 77, eu tinha feito vestibular, estava entrando na faculdade, quando Deus me deu uma palavra sobre o meu chamado. O meu plano era aquela faculdade, mas o propósito de Deus na minha vida era ganhar almas para o Senhor. Deus me chamou para ser uma tocha dele. Deus me chamou para viver pregando a palavra, e nesses 43 anos de pastorado, eu tenho pregado em tudo quanto é canto, porque o que me importa não é o que eu quero fazer, mas eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu quero estar dentro da vontade de Deus, porque eu sempre entendo que a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Querido, cada um de nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Às vezes você está no meio de uma confusão e a pessoa fala uma coisa pesada. Se você responder naquela hora, está criado um problema para muito tempo. Mas se você segurar, a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. Se depender de você, tende paz com todos. Meus irmãos, então, se depender das minhas palavras, eu preciso ter paz com todos. Eu vejo, às vezes, pessoas que ficam cheirando aonde tem uma confusão para ele se meter no meio. Hoje, eu vi uma confusão do trânsito, não aqui, e saiu uma família do carro e começou a brigar com a outra, e aí todo mundo entrou no braço, duas famílias inteiras brigando, por causa, às vezes, de uma palavra que foi falado no início. Meu querido, Tiago, capítulo 3, é o livro da Bíblia que mais nos ensina sobre o poder da língua, sobre o poder da boca, sobre o poder das palavras. Tiago diz, da mesma fonte, por favor, guarde isso no seu coração, porque essa informação pode mudar a sua vida. Da mesma fonte, não pode sair água amarga e água doce.
Eu vou repetir só para você entender a seriedade disso. Na mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Isso quer dizer que se você usa a sua boca para água amarga, no dia que você quiser ser uma bênção, você não será atendido, porque você escolheu qual fonte você estava usando na sua boca. A Bíblia diz que não pode sair duas fontes, ou é uma ou é outra, da mesma fonte. Não pode sair bênção e maldição. Por outro lado, tem tantas pessoas que tudo que fala é para abençoar e Deus honra. Tudo que fala é para abençoar aquela pessoa e Deus honra, porque suas palavras são doces, suas palavras trazem alento ao coração, suas palavras trazem paz. Querido, quando Isaías teve a visão daquela brasa sendo colocada na boca, o que ele fala? Eu habito no meio de um povo de lábios o quê? Impuros. Meu irmão, quando ele está diante de Deus, o que mais pesava no coração dele é como aquelas pessoas usavam a sua boca. Quando ele estava diante da glória de Deus, o que mais pesou não foi a imoralidade, o que mais pesou não foi a mentira, o que mais pesou foi a maneira que as pessoas usavam as palavras. Palavras têm poder. Se você é um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, na casa que você chega, você muda a história daquele lugar. Porque você chega como um profeta, você chega para abençoar, você chega para trazer a glória de Deus para aquele lugar. Meus irmãos, nós não medimos o que falamos. As pessoas vão julgar se você é um homem ou uma mulher de Deus, pelo que você fala, a forma que você fala, o jeito que você fala, as palavras que você fala, o momento que você fala e o momento que você se cala. Meu irmão, tudo isso mostra para nós, denuncia quem é no mundo espiritual. Então, a primeira coisa que certamente, se eu pudesse voltar 30 anos, eu mudaria é a forma de usar as minhas palavras. Eu me arrependo de cada palavra que saiu da minha boca. Um dia desse eu fiz uma lista e eu comecei a ligar para algumas pessoas para pedir perdão. Eu mudaria muita coisa, porque Satanás, ele faz tudo para nós nos distrairmos do caminho que Deus tem preparado. Deus preparou você para você ser uma bênção. Satanás sabe que se você estiver dentro do projeto de Deus, você vai ser algo extraordinário. Aonde você passar, você vai deixar um rastro de bênção e ele vai trabalhar o tempo todo para te tirar do propósito de Deus. Eu não media minhas palavras. E hoje eu tenho um cuidado muito grande para falar, porque eu sei que quanto mais uma pessoa admira a outra, ela se ofende com aquilo que falamos. Mas eu tenho algo para dizer que vai chegar o seu coração. Não só quando entra no mundo espiritual para declarar alguma coisa, as palavras, mas também no dia a dia. Escutem, os anjos e os demônios estão esperando comando. Eles estão esperando comandos. O bem e o mal militam. A carne e o espírito, ela guerreia o tempo todo.
e ambos ficam esperando palavras que saem da nossa boca, para que eles possam agir. Quantos pais que na hora que estão com raiva dos filhos, ministram palavras: você é um demônio. Naquele momento, Satanás diz: opa, fui autorizado para agir. E ele começa a trabalhar na vida de quem foi autorizado ele trabalhar. Quantos pais amavam os filhos, mas porque estavam num momento de intranquilidade, porque estavam num momento de muito tristeza. Pastor, por que você está falando isso? Porque está chegando o final de ano. E às vezes chegam as notas. E nessa hora pais ficam tão nervosos com os filhos. Ao invés de brigar, coloque a mão na cabeça deles e profetize a bênção de Deus sobre eles. Querido, eu quero te dizer uma coisa: o que nós precisamos hoje é de domínio próprio, o que a inteligência emocional chama de autocontrole. Nós precisamos ter domínio próprio sobre as palavras que nós falamos. Quantas pessoas estão sendo processadas por causa de palavras? Quantas pessoas foram para outros países por causa de palavras? Quantas pessoas estão presas por causa de palavras? A segunda coisa que eu mudaria, a primeira, eu vigiaria mais as minhas palavras. Eu luto muito comigo mesmo, porque eu sou sanguíneo. E para que eu fique calado, Deus tem feito um milagre tão grande na minha vida. Porque às vezes eu vou para casa, entro debaixo do chuveiro e abro o chuveiro e ponho a boca para cima e diz: enche de água, Jesus. Eu não posso falar o que eu estou pensando. Querido, a segunda coisa que eu mudaria, preste atenção, eu escolheria melhor as pessoas que eu escuto. Querido, a segunda coisa, eu tenho aprendido, infelizmente, tarde, sofri muita coisa que não precisava ter sofrido, porque na vida nós temos aflição, fazendo certo ou fazendo errado. Cada um de nós vamos ter aflição. A Bíblia diz que a aflição é coisa da vida, mas nós não precisávamos passar por excesso de sofrimento. Quantos conselhos nós ouvimos de pessoas que não torcem por nós, não têm o propósito de Deus na vida deles, que nos direcionam para tomar atitudes ruins. Quantos casamentos foram desfeitos por causa de conselhos que foram ouvidos? A fila anda, chuta o pau da barraca. Querido, quantas pessoas sofrendo hoje por causa de ter ouvido pessoas erradas? Precisamos escolher melhor quem escutar durante a vida. O problema não é escuta, o problema não é o que as pessoas falam com a gente. O problema é quando você escuta e acredita naquilo que eles falam. Porque falar, todo mundo vai falar. O tempo todo vai ter gente enviado por Satanás para ficar falando no seu ouvido, lhe dizendo: uma bebida só não vai fazer mal. Um trago só não vai fazer problema nenhum.
Só que ninguém fica num trago. E aí vem as propostas. Quando eu era adolescente, eu tinha um problema muito grande, que eu participava da turma. Sozinho a gente tem um procedimento, no meio da turma nós temos outro procedimento. Nós queremos provar para os amigos que nós somos o cara. E é nessa hora que nós erramos. Quantas vezes nós estamos num caminho certo e as pessoas aparecem com histórias e nós tomamos decisões erradas porque ouvimos pessoas erradas. Ei, Deus quando te criou, Deus não te criou para ver você sofrendo. Deus quando mandou Jesus Cristo morrer em teu lugar, não foi para você tomar atitudes equivocadas. Deus tem um propósito na tua vida, e esse propósito, a Bíblia diz que ele é bom, ele é agradável, esse propósito, ele é maravilhoso. Mas nós, por causa do mundo, nós começamos a ouvir pessoas, e nós estamos num momento nessa morfina espiritual que deixa a gente meio desligado, insensível, sem sentir. Tem tanta gente nessa hora curtindo, ouvindo, seguindo, gente oca da cabeça, que os ensinos são os piores possíveis. Os vídeos que eles mandam são os piores possíveis. Quantos jovens estão vivendo um momento tão delicado que tranca a porta do seu quarto e vai ouvir, e aparece uma voz no computador dizendo: agora tire a sua vida. E quantos têm tirado a vida? Tem um rapaz que algum tempo atrás ele matou a mãe, o pai e 2 irmãos. E quando a polícia chegou, ele estava sentado. E eles perguntaram: por que você fez isso? Ele disse: eu ouvi a voz. E cada um que eu tirava a vida, a voz dizia o outro. Quem é que você está ouvindo? Meus irmãos, nós estamos vivendo num momento tão delicado, aonde nós estamos vivendo num mundo de excessos, de comportamento de excessos. Quando eu vou ao hospital, eu aprendo muita coisa, e eu fico olhando porque tantas pessoas estão sofrendo ali. Muitos deles estão sofrendo por causa de atitudes, de coisas que eles proferiram. Deus, quando olhou para você, Deus olhou para você dizendo: eu quero mudar a tua história. Deus não quer que você viva seguindo mentes vazias. Por isso que Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Meu irmão, nós estamos num momento que Deus está trazendo para você escape. Deus está trazendo uma estratégia de tomar uma decisão, de escutar menos o mundo, escutar menos as pessoas e parar para ouvir Deus. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus, quando te trouxe aqui hoje, Deus te trouxe para que você saia daqui com uma atitude diferente, vigiando melhor as palavras, escolhendo melhor o seu mentor, escolhendo melhor os seus amigos, escolhendo melhor os seus conselheiros. A terceira coisa que eu mudaria, eu perdoaria mais. Irmãos, eu perdoaria muito mais.
Eu fiquei muito tempo sem falar com pessoas que eu amava, por causa de besteira. Eu já vi pessoas partirem para a eternidade, e eu não consegui falar com elas, e me acertar a tempo. Como pastor, nós fazemos tantos cultos fúnebres, e quantos que nós vamos chegando lá, e os filhos estão na beira do caixão, dizendo: eu queria ter dito para você que eu te amava. Eu queria ter dito isso, eu queria ter dito aquilo, e não falou. Agora não tem mais tempo. Querido, eu descobri que o orgulho, que é o maior impedimento do ser humano ser feliz, ele faz com que a gente tenha dificuldade para perdoar e ser perdoado. Inclusive, até mesmo de aceitar o perdão que Deus já nos deu. Às vezes, Deus quer te perdoar por algo que você se sente mal, e você não quer se perdoar. Você não aceita aquele perdão, dizendo: eu não vou liberar perdão. Quem carrega o peso da falta de perdão vive angustiado. Quem carrega o peso da falta de perdão vive com o coração murcho. Quem carrega o peso da falta de perdão vive sentindo doença de tudo quanto é jeito, e os médicos lidam com ele, vira de cabeça para baixo e não encontram motivo, porque o problema é a falta de perdão. A falta de perdão tem mantido muitas pessoas no cárcere emocional, impedido você de dar ao próximo o seu destino, de você de mostrar ao próximo o futuro que Deus tem para ele. O meu ministério seria inviável se eu não fosse perdoador. Deus, quando me mostrou que eu não poderia guardar nada no coração, e eu aprendi isso muito com a minha esposa. Rosa, qualquer pessoa faz qualquer coisa com ela, 3 minutos depois ela está abraçando e rindo. Um dia eu perguntei para ela: por que você faz isso? Ela disse: porque eu quero viver. Eu não quero guardar nada no meu coração. Querido, quantos ministérios estão parados por mágoas? Meus irmãos, apesar das dificuldades, apesar dos ataques, nós temos sido vencedores. Deus tem dado vitória, e nós precisamos perdoar. Perdoar quem gosta da gente é fácil, mas nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que praticam coisas obscuras sobre nós. Uma vez eu vi um testemunho que eu chorei muito. Uma mulher, ela perdoou um bandido que assaltou e matou o seu filho. E ela estava dando uma entrevista, e eu achei aquilo muito interessante. Aquela mulher abraçou aquele rapaz e diz: eu te perdoo. E o repórter disse para ela: por que você fez isso? Por que você abraçou esse rapaz? Ele matou o seu filho. Ela disse: ele não sabia o que estava fazendo. Ele não saiu de casa pensando que ele iria me causar dor. Isso é comum no mundo dele, mas na minha casa isso não é comum. Eu não posso alimentar rancor no meu coração. De onde ele vem, isso é normal, mas de onde eu venho, isso não é normal.
E aquela mulher começou a falar, começou a dizer do amor de Deus. E eu comecei a pensar, meu Deus, de onde vem tanta maturidade no meio dessa dor? É mais ou menos o que Jesus fez quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava sendo furado do seu lado, quando ele estava sendo machucado. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles soldados que estavam ali, eles não saíram de casa dizendo: nós vamos matar o Filho de Deus. Eles estavam cumprindo ordens. Eles estavam ali debaixo de uma ordem. Por isso que Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. A pergunta é: você tem condição, você tem capacidade de perdoar as pessoas? Deus te trouxe aqui hoje para dizer: quando eu mandei meu filho à cruz, não foi somente para ele escrever o teu nome no livro da vida e perdoar os teus pecados. Quando ele veio para dar um destino à tua vida. Quando ele veio para te dar condições de você perdoar as pessoas. Quantas pessoas que você conversa com elas e elas estão com o coração machucado, dizendo: eu não perdoo nem na hora da morte. E essas pessoas ficam doentes, essas pessoas têm todo o seu funcionamento do organismo prejudicado por causa da angústia da falta de perdão. Meu irmão, para poder, Deus quer que você perdoe, para você poder ser uma referência. Não tem como ser referência se não tiver paz com Deus. Não tem como ser referência se não tiver paz com os outros. Não tem como ser referência se a glória de Deus não estiver em você. Todos nós precisamos ser especialistas em perdoar. Uma vez, eu estava no trânsito e eu, sem querer, fechei uma pessoa. Eu não vi. E foi um momento assim que eu tomei um choque na hora que eu vi, porque eu fiz sem querer. E quando eu olhei para a pessoa, aquela pessoa estava falando tanto palavrão. Eu não sei se ele estava tendo algum problema na mão, porque ele estava mostrando os dedos, e eu falei: ele deve ser vendedor de anel. E aí, quando o trânsito parou, eu desci do carro. Fui lá na janela dele, bati. Ele abriu já armado, assim armado com físico. E eu disse: se você é homem, diga tudo que você falou. E ele repetiu. Falei: você é homem, que Deus te abençoe. Estou indo embora. Ele começou a rir. Falou: cara, você me desarmou. Falei: a ideia era essa. São 7 horas da manhã. Você já está nessa pilha. Você não termina o dia se continuar assim. Eu falei: encosta ali. E ele encostou. E nós dois descemos do carro e começamos a conversar. E quando eu disse que eu era pastor, eu falei: eu posso fazer uma oração por você? Aquele rapaz me abraçou e começou a chorar. A vida dele estava uma bagunça. E eu orei por ele. Trocamos telefone. Durante o tempo que eu morei em Brasília, nós nos falávamos sempre. Agora, você imagine se eu respondesse à altura. Estava confusão formada. Meus irmãos, a Bíblia fala: vivam em paz, tende paz com todos. Sejam especialistas em perdoar, perdoe as pessoas. Um dia,
uma pessoa ligou para mim, para a Rosa, para pedir para a gente falar com o filho dela e a nora dela, que ela gostaria muito de ver o neto. Era uma mãe que a gente conhece, ela mora na Bahia, e os filhos moram em Belo Horizonte. E ela sabe que nós somos amigos, e ela disse, eu queria tanto ver meu neto, e eu liguei para essa família. E a esposa disse, ela nunca vai ver o neto dela. Eu disse, menina, ela tem direito. Ela falou, enquanto eu estiver viva, ela não vê o neto dela. Falei, então você vai morrer. Porque Deus não quer isso. Deus não quer uma pessoa angustiada, uma pessoa que carrega ódio, uma pessoa que está insatisfeito com tudo, tudo que aparece na vida, nada presta, nada vale. Pega o salário e amaldiçoa, entra na casa e diz, ó, a porcaria que eu moro, senta na mesa para comer, ao invés de agradecer a Deus, diz, ó, a gororoba que está aqui. Chega uma hora que você perde muito tempo correndo atrás de coisas, e você deixa, Satanás fica desviando a sua atenção, e você deixa de viver aquilo que Deus tem para você. Deus quer te abençoar, Ele quer te dar uma vida de alegria. A vida que o Senhor tem para mim e para você é uma vida de alegria. A vida que Deus tem para mim e para você é uma vida de louvor, de adoração. Mas para isso, nós precisamos liberar o coração. Igreja é um lugar de pessoas com um coração livre. Não gaste sua energia com ódio, não gaste sua energia com rancor, não gaste sua energia com tristeza. Daqui uns dias vocês vão estar reunidos com a família, e se tiver uma pessoa que você não fala, e daqui uns dias essa pessoa partir. Ontem, na hora que o médico chamou a família, estava lá eu, a pastora Rosali, a esposa e a filha. E o médico comunicou os órgãos que tinham parado. E ele disse, eu queria pedir uma coisa. Ele está ouvindo. Eu queria que vocês fossem ao lado do caixão e dissessem tudo que vocês nunca disseram. E aí a filha entrou da cama, perdão, irmãos. Desculpa, irmãos, é que eu estou com isso na cabeça. A menina entrou, obrigado, eu tenho meus auxiliares aqui. A menina entrou e falou tanta coisa com o pai, e ela abraçava aquele homem e falava tanta coisa. Ela saiu, entrou a esposa, e aí chorava ela, chorava eu, Rosa, a filha, aquela mulher desabafando do lado dele. E eu fiquei pensando, porque nada disso foi dito enquanto estava vivo. Está na hora da gente entender que a vida é muito breve. Hoje eu estou vivo, amanhã posso não estar. E depois que eu for, as pessoas vão dizer, eu poderia ter falado com ele tanta coisa e não falou. Quantas pessoas têm relacionamento rompido com os pais? Relacionamento rompido com tanta gente. Está na hora da gente mudar, usar as palavras melhor. Está na hora da gente perdoar mais. Está na hora
da gente procurar saber quem é que nós vamos escutar, as orientações para nos ensinar. E por último, a quarta coisa que eu faria, eu pregaria mais a palavra do Senhor. A última coisa que eu faria diferente, eu pregaria mais a palavra do Senhor. Eu tenho sentido que essa é uma hora que nós não podemos perder uma oportunidade. Nós estamos cercados de pessoas com doenças, com aflições, com traições, pessoas angustiadas, pessoas que estão num beco sem saída, pessoas que estão vivendo uma vida com base em remédios, e essas pessoas precisam ouvir falar daquele que pode mudar todas as coisas, e esta palavra está na minha mão, está na sua mão. Esta palavra Deus escolheu e nos selou dizendo: vai e prega a minha palavra, eu faço de você um pescador de homens. Marque a sua geração, deixe um legado que vai mudar tudo. Deixe um legado. Querido, a transformação das pessoas não está numa técnica de faculdade. A transformação das pessoas está no Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único intercessor entre Deus e o homem. Se Deus está sentado no trono, e se o Espírito Santo está dentro de mim e de você, aonde está Jesus? A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você tem um intercessor que a todo tempo está dizendo a Deus: perdoa ele. Olha, ele é assim, mas vai melhorar. Perdoa ele. Ele está doente, restaura ele, cura ele. Ele está passando por esse problema, dá um escape para ele. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim, por você. Meus irmãos, existem muitas situações na nossa vida que nada do que você conquistou na terra vai ter efeito. Dinheiro, ele só serve para pagar a conta, mas também só para isso, porque qualquer outra coisa você vai precisar de muito mais. Coloque os seus olhos na eternidade, coloque os seus olhos, seja vigilante, coloque os seus olhos naquele que pode mudar a tua vida. A cruz está vazia, sabe por quê? Porque Ele ressuscitou para te dar vida. Ele derramou sangue na cruz do Calvário, para que você pudesse marcar a sua geração. Meus irmãos, eu tenho pensado sobre a volta de Jesus. E eu nunca acreditei tanto na proximidade da volta de Jesus, como eu estou crendo agora. A Bíblia diz que a ciência iria se multiplicar. O pecado iria se multiplicar. Os sinais ficam cada vez mais fortes. Cada vez o mundo está perdendo a graça. Cada vez o mundo está mais injusto, o mundo está violento, está impossível viver sem direção nesse mundo. E nós precisamos pregar a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos apresentar o Cristo, que pode mudar a história das pessoas. Nós precisamos apresentar o Cristo, que faz
a gente escolher melhor as palavras, que faz a gente escolher melhor os conselheiros, que faz a gente escolher melhor perdoar. Agora eu fiquei pensando, se eu tivesse voltado 30 anos, e eu pensei em mudar tudo isso, por que eu não mudo agora para viver os próximos 30? Para começar de agora em diante, eu vou vigiar as minhas palavras. De agora em diante, eu vou escolher melhor os meus conselheiros. De agora em diante, eu vou perdoar mais. De agora em diante, todo lugar que eu chegar, eu vou pregar. Pastor Renato disse aqui nesse instante, eu precisava dar o meu testemunho. O pastor João pregou aqui e ele disse, eu dou meu testemunho em todo lugar que eu vou. Nós precisamos dar o nosso testemunho, nós precisamos falar de Jesus. Porque Jesus Cristo, quando veio à terra, Ele veio para perdoar os pecados, Ele veio para dar direção à humanidade, Ele veio para caminhar conosco, e Ele veio para nos levar para o céu. Eu quero encerrar te dizendo uma coisa. Por que você não tira um tempo quando chegar em casa e comece a anotar tudo aquilo que você precisa mudar, tudo aquilo que você precisa caminhar com Deus? Eu quero te dizer algo. A Bíblia diz, para a sua força ser grande em Deus, você não pode afrouxar nos dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis, e Deus está nos chamando para uma tomada de atitude. Deus está nos chamando para uma tomada de ação. Deus está nos chamando para nós escolhermos uma nova caminhada. Eu queria pedir à igreja para ficar de pé.